gostaria que agora, na meditação da palavra de Deus, você pudesse se compenetrar, queridos, abrindo a sua Bíblia, no livro, na carta de Judas, o livro antes de Apocalipse, um livro pequeno, com 25 versículos. Gostaria que agora você andasse o menos possível, deixasse na porta apenas quem está a serviço, para que você possa realmente receber a palavra de Deus para o seu coração, amém? Receber a palavra de Deus no seu entendimento. Judas, versículos 20 até o 25, tá? Algumas Bíblias vêm marcadas capítulo 1, outras Bíblias não vêm marcado nada, né? Só tem versículos. Amém? Livro pequeno de 25 versículos, eu gostaria de ler o final aqui, que diz assim, a partir do 20: Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Amém? Amém? Queridos, eu creio que cada um de nós tem o desejo de permanecer firme na caminhada cristã e também crescer no conhecimento do poder e da presença de Deus. Amém? Todos querem crescer, todos querem desenvolver uma caminhada cristã firme, uma caminhada com vigor na presença do Senhor. Mas na vida cristã, muitas vezes as pessoas vivem do acho, e nós não podemos viver a vida cristã de achismo. Eu acho que é assim, eu acho que deve ser daquele jeito, eu acho que eu vou por aqui, eu acho que eu vou fazer aquilo, e assim por diante. Isso é muito perigoso, porque os achismos podem surgir como uma doença e fragilizar a nossa fé, nos deixar muitas vezes em dúvida. O eu acho acaba tirando a nossa confiança, tirando a nossa certeza e enchendo o nosso coração de dúvida na presença do Senhor. E é isso que Judas, que não é o Judas Iscariotes, porque o Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata e depois se suicidou, né? Não foi ele que escreveu essa carta, assim como também não foi Judas Tadeu, que era outro discípulo de Jesus que chamava Judas. Quem escreveu essa carta é Judas, irmão de Jesus mesmo, né? Meio irmão, porque ele era filho de Maria e José. Ele que escreveu essa carta. O Judas, que assim como todos os irmãos de Jesus, o Simão, o Tiago, né? Não haviam crido em Jesus enquanto ele estava aqui. Só creram em Jesus depois da ressurreição dele. E depois da ressurreição dele, então Tiago escreveu essa carta que nós temos também no final da Bíblia, e Judas também, que escreveu essa cartinha de 25 versículos, irmão mesmo de Jesus, e que coloca uma sensação de preocupação com o modo como a igreja estava vivendo naquela época. E se você ler os 25 versículos de Judas, você vai perceber que parece que essa carta chegou no correio para você hoje, porque ela fala coisas tão assim reais dos nossos dias, fala coisas tão significantes, coisas que nos adverte para que nós possamos realmente pegar mais firme na palavra do Senhor, ficar mais firme com Jesus, porque as coisas estão acontecendo de um modo em que está fazendo com que muitos se afastam e muitos estão se apostando da fé. E esse é o perigo da igreja hoje também, irmãos, que muitos estão buscando a apostasia. E o que é apostasia? É praticamente uma separação do Evangelho. Afasta do Evangelho e não quer saber mais nada, nunca mais volta, porque coloca coisas
satânicas no coração. Essa apostasia, que na minha opinião, fica mais próxima daquilo que é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque as pessoas que se apossam da fé, eles ficam realmente rebeldes, ficam resistentes e não querem mais saber da palavra do Senhor na vida deles. Então é como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui nós vemos, irmãos, que Judas, ele orienta e dá muitas orientações importantes para as nossas vidas, para prevenir a fragilidade espiritual em nosso meio, a fragilidade da falta de conhecimento. Ele corrige muito as pessoas na questão das pessoas não querer ouvir os mais maduros na fé. Aqueles que estão mais maduros na fé devem ser ouvidos em uma situação adversa da nossa vida. E ele fala também a respeito de defender a fé cristã juntos. Nós precisamos nos levantar para defender a igreja do Senhor. E aqui não tem a igreja A, a igreja B, a igreja C. É o reino de Deus. Amém? Alguém vem para você e fala mal da igreja A, da igreja B, você não deve aceitar, porque é o reino de Deus que está em jogo. É o reino de Deus que está sendo falado. Então nós temos que levantar, olha, eu não aceito isso, não sei o que está acontecendo lá, mas Deus sabe e Ele vai tratar. É isso que nós devemos fazer, irmãos, para não deixar muito o inimigo ficar jogando dardos inflamados contra o reino de Deus e derrubando pessoas importantes em nosso meio, pessoas que são parceiras importantes no reino de Deus, para que ele dê continuidade. Então Judas fala muito a respeito disso, do fortalecimento, da oração em conjunto e assim por diante. No versículo 3 ele diz assim, voltando um pouquinho: amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Olha, uma fé foi entregue para você, amém? Deus colocou fé no seu coração. Agora, nós que precisamos desenvolver essa fé, desenvolver essa confiança. Aliás, o autor de Hebreus, ele escreve no capítulo 9, versículo 35, para você não abandonar a sua fé, não abandonar a sua confiança, porque ela tem grande galardão. Ela tem grande galardão. Não podemos voltar para trás, não podemos retroceder. A fé tem que ser algo em nós que nos leva adiante, que nos leva a crer, que nos leva a conhecer as coisas que Deus quer que nós conheçamos. Por isso que a palavra de Deus também nos diz em Hebreus capítulo 12, que nós temos que nos desembaraçar de todo peso e pecado. Nota a diferença? Peso e pecado. Por quê? Porque tem pesos que não são pecados, mas são embaraços. Tem pesos que te prejudicam na vida cristã. Não é pecado. Você pode até falar, não, mas eu não pequei, tudo bem, você não pecou, mas está se embaraçando. E o embaraço leva ao pecado. E é isso que tem que tomar cuidado. E aí ele fala assim, ó, desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado, para correr na coroa que está proposta para cada um de nós. E depois ele diz, né, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Então Jesus, ele consumou a nossa fé. Ele colocou uma fé dentro do seu coração. Ele pôde falar para você, olha, rasgou-se o véu que separava, rasgou-se tudo, aquelas leis, aquelas tradições. Agora você pode entrar na presença do Pai, por intermédio de mim, a hora que você quiser, pela fé. Amém, irmãos? Então foi colocada uma fé no seu coração. Agora essa fé não pode ficar morta aí, não pode ficar parada, ela tem que ser desenvolvida. Então aqui, Judas, eu quero compartilhar com você dentro do versículo 20 e 21, 3 coisas importantes para as nossas vidas, 3 receitas que ele nos dá, que nós devemos fazer para fortalecer a nossa caminhada cristã. Se você está fraco, atenda para essas palavras de Judas, que vai ajudar você na sua caminhada no seu dia a dia. Aqui no versículo 20 diz assim: mas vós, amados,
edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. Parando aí, primeiro, edificando-vos na vossa fé. Edificai-vos na vossa fé. A sua fé tem condições de edificar você ou não? Tem ou não? Tem respaldo para edificar a sua vida? Se tem, é isso que você tem que fazer. Edificai a sua vida através da sua fé. Judas, ele usa uma linguagem específica que nos faz lembrar aqui uma construção. Edificação. Todo edifício, ele deve ter um bom fundamento para se manter estável e inabalável. Ninguém constrói uma casa sem alicerce. Ninguém constrói uma casa sem um edifício bom, fortalecido, senão cai. E aqui Judas traz como fundamento nessa edificação a fé santíssima, uma fé santa, uma fé irreparável, uma fé que realmente sabe quem está crendo, uma fé que sabe que é poderoso. Não é aquela fé, irmão, ora a Deus, mas será que vai dar certo? Não, é uma fé irretocável. E essa fé, irmãos, ela vem através do ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Amém? Romanos 10:11 fala isso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, a palavra de Cristo, aquilo que está sendo ministrado na sua vida, através dos cânticos que são cantados, que são tirados da palavra. O cristão, ele começa a ficar vulnerável, cheio de brecha, quando ele começa a dar muita ênfase a outra coisa que não é a palavra de Deus. Quando ele começa a se abrir para muitas coisas que parece que é a palavra de Deus, mas não é. Ele começa a ficar vulnerável, porque ele não está ouvindo a palavra de Cristo, a palavra do Senhor. E se o crente ele não conhece a palavra de Deus, ou conhece apenas superficialmente, ou fica questionando a palavra do Senhor, o que vai acontecer? Ele começa a se enfraquecer, começa a ficar derrotado no pecado. Ele não pode deixar de ouvir e conhecer essa palavra de Cristo. Edificar a sua fé significa ser fortalecido pelo Senhor e não na sua própria força, não no seu próprio entendimento e nem naquilo que você acha que é certo. Não. A exortação de Judas no versículo 17 para nós nesta noite é esta. Volta um pouquinho aí, versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos o que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Atentar para aquilo que os apóstolos falaram, atentar para aquilo que os apóstolos fizeram, atentar para aquilo que os apóstolos escreveram. Quantas coisas maravilhosas no livro de Atos, no livro de Romanos, as cartas de Coríntios, as cartas paulinas, quantas coisas maravilosas, e nós temos que atentar para isso. É a ordem que ele nos dá, é o pedido que ele faz. E sabe, queridos, porque a igreja primitiva, ela era uma igreja viva, ela era uma igreja que fazia, ela era uma igreja ativa, ela era uma igreja que até hoje é tida como exemplo dos nossos dias. Sabe por quê? Porque diz lá em 2:42 de Atos, a igreja permanecia no ensino da palavra dos apóstolos. Amém? Ela permanecia, ela não desviava daquilo que os apóstolos ensinavam, ela não saía fora daquilo que os apóstolos colocavam para eles. Eles procuravam vivenciar aquilo que eles aprendiam. E nós também precisamos lembrar das palavras que foram ensinadas por Jesus, das palavras que foram ensinadas pelos apóstolos. São palavras que edificam a nossa fé, que nos levam a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos parar um pouco de ouvir gente que não tem Deus, gente que não tem a palavra do Senhor, muitos amigos, entre aspas, que falam um monte de abobrinha, que dá conselhos mundanos, e muitas vezes o crente ouve, o crente faz. Não faça isso, queridos. Recorre para a Bíblia, recorre para a palavra de Deus. E você também sabe, quando as pessoas falam, o próprio Espírito,
ele testifica com o teu espírito aquilo que é verdade, aquilo que não é, aquilo que é de Deus, aquilo que não serve. Amém? Então ande pela sua fé, ande pela fé que Deus plantou no seu coração, plantou na sua vida, que faz você ser edificado por essa palavra e cresce cada dia mais. Porque o alimento da fé é dar ouvido para a palavra de Deus. Não tem outra maneira. Para engordar, para ficar forte no corpo, come arroz, feijão, carne, tudo que é bom. Mas agora, para engordar, a fé é ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E você tem que ser edificado nessa fé santíssima que Deus quer para a igreja hoje, nesses dias difíceis que nós temos vivido. Amém? Em segundo lugar, Judas ainda orienta outra coisa, ainda no versículo 20: primeiro, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima; segundo, orando no Espírito Santo. Quem crê que a oração é o poder para a edificação da caminhada cristã? Amém? A oração é poder, irmãos. Jesus afirmou isso lá em Mateus 22, 29, dizendo para aqueles escribas e fariseus: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Parou por aí? Não. Ele fala: e nem o poder de Deus. Eles não oravam, eles só ficavam criticando, só ficavam achando defeito, só ficavam falando, não dobravam o joelho em oração. Eu acho que se eles fossem dobrar o joelho também quebrava, porque devia ser só reto. Não era acostumado dobrar e se prostrar na presença do Pai, na presença do Senhor. É preciso quebrar o joelho, irmãos, em oração. É preciso dobrar os joelhos, é preciso orar. Lembra daquela frase que diz assim: pouco oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder; muita oração, muito poder. É mais ou menos por aí. O tempo de oração que você tem, o tanto de oração que você tem, é que vai mostrar se o poder de Deus está agindo na sua vida ou não. Há um poder no Espírito Santo que Deus quer dar para você. Deus quer liberar para a sua vida. Deus quer usar você aonde quer que você esteja. Por isso que sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir ser usados por Deus. Porque o poder do Espírito Santo é a capacitação que nós temos para fazer a obra do Senhor. É o combustível que faz o carro andar. Porque os discípulos, quando Jesus foi para o céu, os discípulos tiveram que dar continuidade à obra, não foi? Mas eles foram fazer a obra do mesmo jeito que eles andavam com Jesus? Não. Logo ali em Atos 1:8, o que diz a palavra? Mas recebereis poder para ser o que? Minhas testemunhas. Queridos, tem que ter o poder de Deus para ser usado na obra dele. Tem que ter o poder do Espírito Santo para ser usado na obra do Senhor, para o Senhor te usar a hora que você quer e não do jeito que você pensa. É Ele que vai te usar. Se você precisar exortar, Ele vai exortar por intermédio de você. Se Ele precisar falar, Ele vai falar por intermédio de você. É Ele que sabe e conhece o coração do pecador, o que o pecador quer ouvir. Às vezes nós somos bonzinhos, mas será que Deus ele vem com bondade ou vem com juízo para tirar alguém do pecado? Ele vem com a verdade. Ele fala a verdade. Quem que ele usa? A minha boca, a sua boca. Então a oração é importante e Deus quer liberar esse poder do Espírito Santo para a sua vida em nome de Jesus. Nós devemos buscar este poder com intensidade. É uma oração intensa. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 9, não precisa abrir, ali fala que pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E ali ele começa a falar uma série de coisas, e de repente ele fala assim, qual é o pai que mesmo sendo mau, se seu filho te pedir um pão, dá uma pedra? Não tem, muito difícil. Se pedir um peixe, dá um escorpião? Não tem, muito difícil.
Aí ele fecha aquela parte, essa parte do versículo, ele está falando a respeito do Espírito Santo. Jesus fecha dizendo assim: quanto mais o vosso Pai Celestial, se vocês que são maus e dá boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é bom, não lhe dará o Espírito Santo a quem pedir? É a pergunta que Jesus faz. Queridos, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagina Deus que é bondoso, imagine Deus que é amor. Se você pedir: Senhor, eu quero o poder do Teu Espírito Santo agir na sua vida, Ele vai te dar. Mas a oração tem que ser intensa, a oração tem que ser de acordo com a vontade do Espírito Santo. Não é apenas simplesmente orar, mas é colocar uma intensidade nas nossas orações, uma intensidade de busca, uma intensidade de chorar por uma renovação espiritual a cada dia. E Judas ele chama a atenção da maneira como nós devemos orar. Ele fala: orando no Espírito Santo. E por que Judas fala isso? Porque Romanos já nos adverte em 8:26 que o Espírito intercede por nós semelhantemente com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós oramos pensando em nós oramos pensando em alguma coisa que estamos vendo, mas nós temos que orar no Espírito para saber o que Deus quer nessa oração. Senão, às vezes a gente pega a motivação errada na oração, a gente não sabe o que nós estamos orando. Então, orar no Espírito Santo significa que o Espírito Santo ele vai orientar as suas orações. Ele sabe realmente o que você precisa, e Ele sabe e conhece também as profundezas de Deus. E eu quero ler esse texto com você, esse texto maravilhoso, lá em 1 Coríntios capítulo 2, que fala um pouco a respeito disso, para que você entenda bem o que eu estou falando, o que é orar no Espírito Santo. Olha aqui 2:9 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2 a partir do versículo 9. A palavra de Deus diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Amém. Isso não está falando apenas da vida eterna, isso não está falando das coisas lá no céu. A questão aqui é outra, irmão. Olha, você ainda não viu, você ainda não ouviu, você ainda não sabe o que Deus está preparando para você. Sabe por quê? Porque nós somos incapazes, através de tripartite que somos, corpo, alma e espírito, nós somos incapazes de entender as coisas espirituais. Então o meu corpo não entende, a minha alma não entende e o meu espírito não entende. Amém? Eu não consigo discernir as coisas espirituais por mim mesmo. Aí ele diz assim no 10: Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito, letra maiúscula aí, examina todas as coisas, até mesmo o quê? As profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, esse que habita em nós e toca o espírito humano, é o mesmo Espírito que está lá, rodeando o trono de Deus, porque Ele é Deus, né? Ele é Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele está vendo as profundezas de Deus, Ele está vendo o que tem para você lá no trono de Deus. É Ele que vai trazer ao seu conhecimento. Por isso que é importante orar no Espírito, porque se eu orar na carne, eu vou estar pedindo alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu vou estar orando errado. E se eu orar errado, eu vou cair em Tiago que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem que saber pedir também, irmão, senão não recebe. Quantas pessoas vão ver: pastor, estou orando faz 10 anos, às vezes está orando mal, está orando errado, está pedindo mal, não está orando no Espírito, não está pedindo a direção do Espírito Santo para orar, para fazer como Judas pediu, oração no Espírito Santo. E ainda continuando aqui, diz assim, ó: pois quem conhece as coisas do homem,
senão o Espírito, com letra minúscula aí, versículo 11, do homem que está nele. O meu Espírito conhece as coisas do homem, conhece os meus sentimentos, minhas fraquezas, minhas angústias, conhece tudo. Então, assim como o meu Espírito me conhece, olha o que diz a partir do versículo 11: assim também ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E é Ele que vai lá e vem cá. É Ele que vai lá e vem em você. É Ele que está em você e conhece ao mesmo tempo as profundezas de Deus. Sabe o que está no coração de Deus para você. Sabe o que Deus tem para a sua vida. Sabe o que Deus está aguardando para você no dia de amanhã, na semana que vem, no mês que vem. É Ele que sabe. Então tem que orar no Espírito. Tem que orar na direção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Toda vez que você for orar, Espírito Santo, me ajuda na minha oração. Me ajuda a eu falar as palavras corretamente que Deus precisa ouvir. Me ajuda, abre o meu coração, abre os olhos da minha fé, para que eu veja realmente a forma, a condição como eu estou, para que eu possa orar corretamente na presença do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus. Busque nele o poder de Deus para a sua vida. Ore no Espírito Santo com intensidade. Ore com disposição. Ore com fé, crendo que você vai receber. Foi assim que Jesus ensinou. Não ora achando, não ora pensando, não ora não. Ora crendo que você já recebeu, e assim será contigo em nome de Jesus. Em terceiro lugar ainda, queridos, nós aprendemos com Judas aqui, no versículo 21 agora, depois que ele fala assim: edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. No 21 ele diz: guardai-vos no amor de Deus, conservai-vos no amor de Deus. Aleluia. Queridos, talvez essa seja a parte mais difícil, sabe? Se conservar no amor de Deus. Talvez seja o momento mais complicado da vida cristã. Se conservar no amor de Deus. Porque se conservar no amor de Deus quando tudo está bem, fica fácil. Mas quando começa a levantar algumas adversidades, alguns problemas, alguns tipos de relacionamentos contrários, aí é difícil se conservar no amor de Deus. Mas Judas está pedindo, queridos, nesses dias: se conserva no amor de Deus, se guarda no amor do Senhor. Esse amor, queridos, que só pode ser entendido através da cruz, como foi o primeiro canto que nós cantamos hoje. Não tem outra forma de você compreender o amor de Deus se você não olhar para a cruz. É lá na cruz, através da cruz, que nós percebemos, João 3,16, que Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por mim e por você. Isso é incompreensível, irmãos. Não dá para entender este amor. Mas sabia que é este amor que o Espírito Santo derramou no seu coração? Nós não amamos com a nossa própria força, senão nós não seremos capazes de amar ninguém. Mas nós amamos pela misericórdia de Deus. Nós amamos pelo Espírito Santo que nos foi otorgado e colocou esse amor maravilhoso. Jesus, ele fez esse pedido também lá em João 15:9, quando ele fala assim: permanecei no meu amor. É fácil permanecer no amor de Jesus, irmãos? Permanecer no amor de Jesus é aquele que dá a outra face. Permanecer no amor de Jesus é aquele que, se alguém pede para andar uma milha, vai com ele 2. Permanecer no amor de Jesus é orar pelos que te perseguem, é amar os inimigos. E Jesus ainda fala: mas que valor você tem se você ama as pessoas que te amam? Tem que orar pelos que nos perseguem e amar os seus inimigos. Esse é o desafio da igreja hoje, e que Judas tem colocado aqui, ó: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aleluia. Não é aqui que você vai ganhar a recompensa. Deus aqui, ele dá coisas para você, Ele acrescenta na sua vida, porque Ele é bom, e Ele é um Deus de promessa, Ele cumpre as promessas. Mas se você não receber aqui, queridos, saiba que lá na vida eterna você já está garantido com o seu galardão, com a bênção que Ele tem para você, com a bênção que Ele deseja para a sua vida. Então se conserva no amor de Deus.
O amor de Deus nos leva à intimidade, a uma comunhão com Ele. Judas, ele sabia disso, razão porque ele usou com frequência a palavra amados. Toda hora ele estava dizendo amados, fazia assim, amados, olha para aqui, amados, atenta para isso. É uma palavra muito usada aqui na sua carta. E o que marcava a vida dele era que ele vivia realmente esse amor. Esse amor que ele não conviveu ali de perto com o seu irmão, porque ele não creu no irmão dele enquanto estava pregando aqui. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele entendeu o plano de salvação e passou a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu, e o que marcou a vida dele foi o amor. E nesta noite eu quero dizer para você que o que marca a sua vida não é o que você faz, o que marca a sua vida não é o que você fala, o que marca a sua vida não é o que você pensa que é, não. O que marca a sua vida é viver o amor de Deus intensamente na sua vida. É isso que vai marcar a sua vida. Sabe por quê? Porque o cristão, ele é conhecido pelo amor. Amém? Você pode fazer um monte de coisa, irmãos, mas se você não tiver amor, você vai ser reprovado. Você pode ser um bom cantor, um bom instrumentista, um bom pregador, um bom pastor, um bom líder, uma boa esposa, um bom esposo. Você pode orar muito bem, você pode fazer tudo muito bem, mas se não tiver amor, vai ser como um símbolo que vai ficar retinindo ali o tempo todo, aquele barulho chato. Não vai ser nada. O amor é tudo que faz você ser reconhecido diante das pessoas do mundo. E é isso que o mundo está aguardando da igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que se interessa, uma igreja que quer realmente buscar as pessoas que estão perdidas, para que eles também achem a salvação em Cristo Jesus. Portanto, nesta noite, edifica a sua fé, ore no Espírito Santo e viva o amor de Deus. É esses ensinamentos que Judas está passando para nós nesta noite. Isso vai fortalecer você e a sua caminhada cristã, que além de você crescer, você vai ainda ajudar outras pessoas, porque olha a continuação aqui de Judas, versículo 22, e mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. É esse Deus, queridos, que quer que você seja edificado. É esse Deus que quer que você realmente ore no Espírito Santo, ore com intensidade, para que você seja cada vez mais cheio do poder do Espírito Santo. É esse Deus que quer que você viva o amor dele. Amém? Entenda isso nesta noite em nome de Jesus. Ser cristão é desafio. Ser cristão é enfrentar os desafios. Ser cristão é pagar o preço. Ser cristão é obedecer a palavra de Deus, porque o Brasil ou cada país tem a sua constituinte, não tem? Tem o seu livro de constituição. Não sei quantos aqui já compraram na banca da revista, já leram ou não? A constituição do seu país, aquilo que você tem direito, aquilo que não tem, né? Nós temos alguns direitos, está lá na Constituição. Assim também nós temos a Constituição que nos leva para o céu, que é a Bíblia Sagrada. É isso aqui, queridos, que vai nos levar para o céu. É observando isso aqui que nós vamos crescer. É observando a santa palavra do Senhor que nós vamos saber como agir na hora em que nós estivermos diante de dificuldades. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Ora nesta noite para uma igreja forte, uma igreja edificada, uma igreja do Espírito Santo, uma igreja que vive o amor. Às vezes nós falhamos, às vezes nós erramos, somos humanos, ainda temos defeitos, irmãos. Nós só vamos ser perfeitos quando nós estivermos no céu.
enquanto estivermos aqui com essa carne, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós herdamos muitas coisas do pecado por causa do pecado de Adão e Eva, e trazemos isso conosco. Mas em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele quer tratar você como um maquiador trata a noiva. Ele começa a limpar a noiva, Ele começa a tirar as impurezas, Ele começa a fazer uma limpeza de pele, Ele começa a arrumar o seu rosto, começa a arrumar o seu cabelo, começa a tirar as impurezas. É isso que o Espírito Santo está fazendo com a igreja. O Espírito Santo, Ele está adornando a noiva para o encontro com o noivo. Ele está preparando a igreja. E essas sujeiras, essas impurezas, são os pesos, são os pecados que precisam cair por terra, que precisam ser tirados. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem toda a paciência para tratar você. Ele tem toda a paciência para ensinar você. Ele tem toda a paciência para deixar você completamente puro, algo mais do que a neve, para encontrar um noivo totalmente puro na santa presença de Deus. Queridos, abra o seu coração e clame por uma igreja pura nesta noite. Clame por uma igreja que é edificada, que ora no Espírito e que vive o amor de Deus. Clame por uma igreja real, uma igreja que existe. Talvez se nós falarmos isso aí fora, algumas pessoas vão perguntar: mas será que existe essa igreja? Existe a igreja do Senhor, a igreja que está espalhada por toda a terra, a igreja que está reunida no nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja que está sendo capacitada pelo poder do Espírito Santo. É essa igreja que tem que fazer a obra, é essa igreja que tem que ministrar a palavra de Deus. Deus não vai mandar seus anjos, Deus não vai mandar mais ninguém. A responsabilidade está nas minhas mãos e nas suas mãos. Nós precisamos assumir o nosso papel, queridos. Judas estava preocupado na época dele. Judas estava preocupado com a igreja da época dele. E nós também devemos estar preocupados, preocupadíssimos com a maneira como nós temos visto o mundo hoje, a maneira de como as pessoas estão vivendo hoje. Nós temos que colocar isso diante do Senhor. Você tem algumas pessoas que estão ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, seus vizinhos, que estão em dúvida, que ainda não conhecem o plano de salvação. Chegue até eles, mostre para eles que o Senhor ama eles, que o Senhor também deseja a vida deles, que o Senhor tem interesse neles. Ainda há tempo, queridos, mas vai chegar uma hora que a porta vai se fechar, vai chegar uma hora em que a igreja não estará mais aqui, e nós precisamos fazer isso enquanto há tempo, enquanto é dia. Aleluia, oh glória a Deus. Clame nesta noite por uma igreja pura, uma igreja limpa, uma igreja que assume a sua responsabilidade, uma igreja que é edificada, uma igreja que é edificada na fé santíssima, uma igreja que ora no Espírito Santo, uma igreja que vive no amor de Deus. O mesmo amor que Jesus pregou é o amor que nós queremos vivenciar. Pai amado, em nome de Jesus, levanta o seu clamor, queridos. Nós levantamos agora as nossas vozes em oração, e nós oramos, Senhor, porque nós queremos uma igreja viva. Nós queremos uma igreja viva, liberta, Senhor, das tradições, liberta do legalismo, liberta, Senhor, de tantas amarras e tradições que seguram a sua igreja, Pai. Nós queremos, ó Deus, uma igreja livre das ideias humanas. Nós queremos uma igreja livre do pecado, uma igreja livre dos pesos, para que ela possa caminhar vitoriosamente para qualquer lado que ela for, desde que seja segundo a tua vontade, ó Pai. Oh Senhor, coloca a tua direção, ó Pai, nas igrejas desses últimos dias, ó Deus. Coloca a tua direção, ó Pai, nas igrejas que têm te buscado como Senhor, como Salvador, que têm vivido a tua santa palavra, ó Pai, que não tem, ó Deus, se dobrado, Senhor, a outras coisas que não sejam, ó Pai, o teu Senhor. Ó Deus, quebranta, Senhor, o teu povo,
andamos por este caminho, porque é a tua voz que fala conosco. Oh Senhor, guarda a tua igreja, ó Pai. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda a sua igreja, ó Deus. Guarda a sua igreja da mentira, do engano. Guarda a sua igreja das falsas amizades. Guarda a sua igreja, Pai, do engano de Satanás. Guarda a sua igreja, Senhor. Que nós tenhamos olhos somente para Ti. Que nós tenhamos olhos somente para a Tua presença. Oh Deus amado, guarda a Tua igreja nesses dias, ó Pai, em que nós enfrentamos uma guerra espiritual muito grande, em que nós enfrentamos dias difíceis, assim como Judas está alertando aqui, dias difíceis, dias em que muitos se apostarão da fé. Guarda a Tua igreja, ó Pai, dos enganos satânicos, dos enganos do inimigo, ó Pai, para que possamos perseverar firme até o dia em que encontraremos contigo, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de podermos nos edificarmos na fé santíssima, uma fé genuína que Tu mesmo gerou em nossos corações. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque na Tua presença nós podemos orar no Espírito Santo. Nós podemos vivenciar o Teu poder em nossas vidas. Podemos estender as nossas mãos e declarar que em nome de Jesus as coisas podem mudar, porque Tu és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai, que é movido por Ele, que nós amamos as pessoas, que nós vivemos a comunhão, que nós nos relacionamos, que nós sabemos, ó Deus, os nossos limites. É este amor que foi derramado em nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.